Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. E hoje é o estudo do último capítulo. Então, nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira publicamos o vídeo no canal após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente, para o último capítulo, capítulo 31, tá? Então fizemos esse livro, vai mostrar aqui, em 24 estudos, tá vendo? Esse estudo 24 e fizemos os 31, porque tinham muitos capítulos pequenos, né? Que ficaram, aí a gente pôde juntar um com o outro. Então hoje é o capítulo 31, Retorno ao Lar. Então a fluidoterapia continuava sendo dispensada a Julinda, ora pelo seu genitor, desencarnado, né? E os cooperadores do nosso plano, ora pelo mentor, que é o Bezerra, nas visitas que lhe fazíamos com a assiduidade possível. Afastada a causa da perturbação, que era o Ricardo, né, que era o obsessor principal ali, os efeitos foram passando, pouco a pouco, enquanto a paciente, inspirada pelos amigos espirituais, foi modificando a paisagem mental, adotando comportamentos de raciocínios mais profundos e positivos, cultivando imagens otimistas, enquanto ansiava pelo restabelecimento. Então, ela estava fazendo a sua transformação moral, né? O tratamento psiquiátrico também, né, que ela ainda estava lá no hospital, por sua vez, ele contribuía para a indispensável harmonização do sistema nervoso, permitindo que ela recebesse alta 10 dias após a visita dos familiares, retornando ao lar. Porque, ainda debilitada, Dona Angélica solicitou tê-la em casa com o esposo, evitando sobrecargas, com o esposo, que no caso é o marido da Julinda, que é o Roberto, evitando sobrecargas de tarefas perfeitamente dispensáveis. A aparência da jovem senhora era agradável, havendo permanecido ligeira contração facial, em forma de tique nervoso, que o tempo eliminaria. Então ela ficou com aquilo, porque também esses remédios, né, são uns remédios fortes, às vezes, os antidepressivos, tudo, e deixa a pessoa meio grogue, aí com uns tiques nervosos, então algumas pessoas ficam. E aí, com o tempo, isso vai ser eliminado. Havia transcorrido um período de 40 dias desde quando iniciaram o tratamento especializado, ou seja, lá no caso do hospital, né? Que a mãe dela começou a rezar pelo Dr. Bezerra depois que ela tinha sido internada. A assistência espiritual, no entanto, a partir da primeira visita do mentor, tivera curso a partir de menos de 3 semanas. Então agora a gente olha para ver que rapidez que foi esse tratamento, né? Como é que tudo correu numa direção, né? Tudo se encaixou direitinho, a gente já estava vendo nos outros livros, às vezes demorava aí, teve livro que demorou 13 anos, 14 anos para a pessoa se liberar, né, da desobsessão, fazer a desobsessão e tudo, e cair em si, e a sua transformação moral. No caso dela, foi, você vê que em 3 semanas, o Dr. Bezerra entrou, foi tudo, todo mundo foi acolhendo, né, recepcionando, recebendo aquelas ajudas, né, e aquelas influências, e foram acolhendo, foram modificando. Então, menos de 3 semanas, olha que interessante. Não obstante todos esses cuidados de ambas as esferas de ação da vida, o efeito duradouro dependeria da própria paciente, das suas atividades mentais e conduta moral, mediante cujo comportamento evitaria ou desencadearia futuras e lamentáveis perturbações. A gente sabe que tudo depende basicamente
daquele que está sendo obsediado, aquele paciente, daquela pessoa que estava sendo, que se acha como vítima, né? Na verdade, a gente sabe que tem que fazer a sua transformação moral, primeiro é essa, para depois o obsessor seguir junto e ser atendido também num tratamento como esse que a gente viu aí. A presença da obsessão no homem é síndrome de mediunidade nele presente. Então, isso aqui foi bem destacado lá no live que eu vi, porque seria, quando tem, a gente já falou algumas vezes isso aqui, quando a pessoa tem obsessão, é que geralmente essa pessoa ela já tem uma mediunidade mais assim, mais, ela tem mais sensibilidade e por isso sente muito mais aquela presença ou e aquelas influências, tudo. Então, ele chama aqui, o Miranda coloca como síndrome de mediunidade, que está presente quando tem a obsessão. A direção moral e a atividade que se apliquem a essa faculdade responderão de futuro pelos resultados que se incorporarão ao modo de vivendi da pessoa. Então, se a pessoa for procurar trabalhar isso, atividade, no caso, atividade também de caridade, né? Não precisa ser uma pessoa que vai trabalhar no centro espírita, ela tem que trabalhar essa mediunidade da melhor forma possível, fazendo bem e estudando de preferência o evangelho e sempre na direção disso aí, que coloca que vai depender, isso vai dar o resultado na sua vida depois, no modo de vivente. Aí que teve umas observações que eu vou colocar desde já e a gente comenta depois, que no livro dos médiuns, muita gente já escutou isso, no item, na pergunta 159, seria um item, Kardec vai falar que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. A gente já falou isso muitas vezes aqui também. E aí, essa faculdade é inerente ao homem. Então, todas as pessoas têm essa faculdade. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Então, tem rudimento, às vezes, de ouvir, rudimento de ver, aí a gente sabe que existem várias é, aptidões, mas no caso, o Kardec está dizendo aqui que todos vão ter essa condição de sentir essa influência, né? E aí, justamente, quando a gente está em comunicação com o nosso mentor, no nosso anjo da guarda, ele está nos inspirando e nós estamos sendo inspirados, com isso a gente acaba tendo intuições, foi graças a uma influência do espírito, no caso, o espírito bom, né? Então, e Kardec continua falando, pois dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então não é que a gente é mais ou menos médium, é que então são mais médiums ou menos médiums, né? E aí geralmente se chama de médium aquele que já tem aquela, que é o médium ostensivo, que aí tem audiência, tem clareaudiência, tem vidência, tem a casa da psicofonia e aquele monte de aptidões, e aí dependendo de mais ou menos sensibilidade desse médium. Então, isso aqui foi colocado no livro dos médiuns. E aí tem uma outra um outro texto, que aí eu vou colocar só os anexos aqui para a gente ver. Eu não consegui tirar do site, ele não deixa a gente nem ficar lendo direito. Eu deixei aqui, eu vou colocar para vocês depois o link que eu botei aqui abaixo, né? É uma psicografia de Val do dia 10 de julho de 2000, do ano 2000, o Miranda, né? O Manuel Flamengo de Miranda falando. E aí ele ressalta que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres humanos. Os sintomas da mediunidade podem ser sutis ou vigorosos, e, em algumas ocasiões, podem causar mal-estar, inquietação, transtorno depressivo, entre outros. E os sintomas também podem se manifestar como exaltação da personalidade, sensações desagradáveis no organismo ou antipatias injustificáveis. Então, vou dar uma paradinha só para colocar esses anexos, que vale a pena. Deixa eu achar eles aqui. Peraí, tem que botar para. Achei, mas não botei para compartilhar. Anexo um. O que eu consegui tirar lá do site foi esse aqui. Então, vai falar aqui. Muitas enfermidades, pela variedade da sintomatologia, têm suas raízes em distúrbios da mediunidade de prova. Então, está colocando que a mediunidade, nesse caso aqui, veio como prova para a pessoa. Não seria uma missão, né? É uma prova. Porque, isto é, aquela mediunidade que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito, aquele ali daqui encarnado, né, a resgates afetivos de comportamentos perversos ou doentios
mantidos em existências passadas. Por isso que falam muito que o médio ostensivo, quando ele vem com uma ostensibilidade grande, é porque ele tem, a grande maioria, no caso, tem muito resgate, e aí ele vai e se oferece para trabalhar bastante, né, para poder conseguir reparar os seus erros de outras existências. Aí vem, por exemplo, esses sintomas, né, na área física. Dores no corpo, sem causa orgânica. Cefaleia periódica, sem razão biológica. Problemas do sono, insônia, pesadelos, pavores noturnos com sudorese, taquicardias sem motivo justo, colapso periférico sem nenhuma disfunção circulatória, constituindo todos eles, ou apenas alguns, perturbações defluentes de mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada. No comportamento psicológico, apresenta-se ainda ansiedade, fobias variadas, perturbações emocionais, inquietação íntima, pessimismo, desconfianças generalizadas, secreções de presenças imateriais, sensações de presenças imateriais, sombras e vultos, vozes e toques, que surgem inesperadamente, tanto quanto desaparecem sem qualquer medicação, representando distúrbios mediúnicos inconscientes que decorrem da captação de ondas mentais e vibrações que sincronizam com o espírito do perispírito do enfermo. Seria o outro, né, o espírito que está aqui, junto a essa pessoa, procedente de entidades sofredoras ou vingadoras, atraídas pela necessidade de refazimento dos conflitos em que ambos, encarnado e desencarnado, se viram envolvidos. Puxar agora o anexo 2 terminar esses anexos. E aí vem a colocação sobre como melhorar isso, né? Baixou aqui o negócio, não estou conseguindo ler. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Tá. O esforço pelo aprimoramento interior, aliado à prática do bem, abre os espaços mentais à renovação psíquica, que se enriquece de valores otimistas e positivos, que, favorecendo a criatura humana com a alegria de viver e de servir, ao tempo que a mesma adquire segurança pessoal e confiança irrestrita em Deus, avançando sem qualquer impedimento no rumo da própria harmonia. A mediunidade, portanto, não é um transtorno do organismo. O seu desconhecimento, a falta de atendimento aos seus impositivos, geram distúrbios que podem ser evitados, se receberem a conveniente orientação para que sejam corrigidos. Proporciona a captação de energias cujo teor vibratório corresponde à qualidade moral daqueles que as emitem, assim como daqueles outros que as captam e as transformam em mensagens significativas. Nesse capítulo que ele fala da obsessão, né? Não poucas enfermidades se originam desse intercâmbio, quando procedem as vibrações de entidades doentias que perturbam o sistema nervoso dos médios incipientes, facultando campo para a instalação de bactérias e vírus destrutivos. A correta educação das forças mediúnicas proporciona equilíbrio emocional e fisiológico, ensejando saúde integral ao seu portador. Bom, aí a gente parou aqui porque agora eu volto para o texto do capítulo. Então, aqui ele vai terminar, resumindo, falando que a educação mediúnica, assim como o desenvolvimento de qualquer aptidão, requer tempo, paciência, perseverança, estudo e interesse. A mediunidade, para ser dignificada, necessita da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, maiores serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Então, essas aqui foram observações, já adiantando, em vez de eu colocar a referência no intervalo, eu coloquei agora porque tinha a ver com esse assunto, fica mais fácil para a gente entender. Continuando agora o capítulo, o texto do Miranda, ele continua dizendo que, regularizado o problema da obsessão, abrem-se as possibilidades mais amplas para o exercício das faculdades mediúnicas. Liberado do esquema de dificuldade pessoal, não implica de imediato em haver se resgatado a dívida. Além disso, nasce o dever de contribuir em favor do próximo envolvido em inquietações semelhantes ou de outra natureza. Eis porque a caridade é o caminho da paz. E, ao lado do conhecimento, faz-se a fonte abençoada da autoiluminação. Que isso, os dois, a caridade, que no caso é o amor, e o conhecimento também a sabedoria, são as duas asas que Emmanuel fala, a gente sempre comenta aqui, que como a gente vai evoluir
tendo que conseguir desenvolver as duas áreas, o amor, sabedoria, a caridade, conhecimento, e aí todas essa parte de intelectualidade e moralidade, a parte moral. Então, está sempre nessas áreas. Aí, continuando a história, Brenda vai falar que, atendendo à sugestão do irmão Arnaldo, e estimulado pela curiosidade, Roberto adquiriu o Livro dos Espíritos e começou a lê-lo. Deteve-se na introdução da obra, considerando o esforço do codificador, os critérios adotados na elaboração do livro e a gravidade do assunto. Sobretudo, sensibilizaram-no o caráter moral e o caráter intelectual, as duas asas de novo, né? O discernimento e a austeridade do mestre leonês, ante os desafios que se apresentavam ao iniciar o trabalho e que foram superados a golpes de perseverança e paciência, de análise fria e de coragem, com que, no caso Kardec, desbaratou as complexidades da má vontade de uns e as ciladas de outros, apresentando num todo uma filosofia capaz de elucidar as mais variadas interrogações do pensamento. À medida que foi se adentrando no conteúdo profundo do trabalho, Roberto experimentava uma avidez por conhecer as variadas questões, anotando as dúvidas e interrogações novas que lhe surgiam. Desse modo, em uma semana de exame consciente, defrontou um universo novo, fascinante, demitificado, abrindo-lhe o entendimento para a fé raciocinada, abrasadora. Nesse estado de espírito, realmente impressionado com a doutrina que ia absorvendo pela razão, recebeu a esposa com um novo júbilo. Quando a Julinda voltou para casa, ele já tinha lido, já estava no outro, né, com outro discernimento, outra lucidez aí. Dona Angélica, por sua vez, em face do seu temperamento dócil e da sua formação religiosa, recebeu de presente da amiga Cibele um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura amena, de conteúdo cristão, elucidando os ditos do mestre e cuidando especificamente do sentido moral da sua doutrina, proporcionaram à neófita uma visão clara, bela e sem restrições da Boa Nova, em cujo teor Deus é amor, superando a colocação antropomórfica e arbitrária do Deus-temor tradicional, apavorante. Desdobrando a justiça divina através da reencarnação, o Evangelho projetava ali luz de meridiana claridade nos textos, melhor reinterpretando as palavras de Jesus e suas diretrizes a respeito da vida, da imortalidade, dos renascimentos corporais e da ação da caridade, sem cuja vivência não há salvação para ninguém. Né? Fora da caridade não há salvação. Assim, a psicosfera ambiente era agradável, salutar, proporcionando renovação e entusiasmo à convalescente. Agora eu vou colocar as referências e a gente depois para poder fazer os comentários. E a primeira referência aqui foi do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, sobre a justiça da reencarnação. E está na pergunta 171, que fala em que se funda o dogma da reencarnação. Dogma significando princípio, não é aquele dogma que a pessoa tem que obrigada a aceitar, né, que impõe a religião. Não, o dogma, se for no dicionário, ele significa princípio. Então, em que se funda o princípio da reencarnação? Kardec perguntou, e os espíritos responderam: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E a gente sabe, né, que aí assim não vai existir um jeito de ter uma prova, uma punição eterna, nem um céu eterno, porque essas coisas a gente sabe que não existem, né? E a nossa consciência vai comandar a quantidade de reencarnações que vai acontecer, porque a lei de Deus, a justiça de Deus tem nos dá essa benção de continuar, tem a outra chance, né? Então, continuando a resposta, os espíritos falam: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações.
A razão, Nola indica, e os espíritos a ensinam. Então, colocando aqui agora a observação sobre todo esse assunto aí, primeiro, nós não reencarnamos para pagar os débitos. Então, se a gente fala, eu vou ter que pagar, a gente brinca. A gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade, tem a balança espiritual, tem lá seus débitos, seus créditos, mas a gente não vai reencarnar para pagar débito, a gente reencarna para evoluir. E é para seguir a lei do progresso. Então, nós aprendemos no Espiritismo que o mal praticado precisa ser ressarcido. O desequilíbrio precisa ser equilibrado. Tudo que você tira do lugar, você vai ter que colocar no lugar. Então, o mal praticado tem que ser ressarcido. Não como castigo, mas como aprendizado e correção para colaborar com a nossa evolução espiritual. Você vai ter que corrigir, né? Semeou, vai colher. Então, mesmo que o ofendido tenha perdoado, naquela situação ali, um dia o ofensor sentirá a necessidade de reparar o mal, passando por sofrimento idêntico ao por ele praticado, para alívio de sua consciência. Então, isso acontece muitas vezes. Para aliviar a consciência, a pessoa escolhe, né, quando ela tem condições de escolher a prova, ela escolhe passar por aquilo que ela provocou em outra pessoa. Porque assim ela sente que, bom, não, eu não acredito, eu fiz isso, então agora eu quero reparar, ela quer sentir aquele sofrimento, porque ela causou sofrimento no outro. Isso é de cada um, né? Tem gente que erra muitas vezes e volta querendo fazer o contrário. Por exemplo, já vi vários casos que colocaram de médicos que fizeram vários, né, abortos, praticavam aborto na sua profissão e depois voltaram para justamente fazer o contrário, para conseguir dar a obstetrícia, né? E aí tem casos já de cartas que receberam, né? Colocando isso e dizendo que foi escolha deles. Então, assim, não é, ninguém sabe por que antes nem por que depois. A gente só sabe que, olha aí, o sofrimento não é imposto ao espírito, como por castigo divino. Ele faz parte da lei. Aí você pode chamar qual? Ação e reação? Causa e efeito? Plantação e colheita? Isso é a lei divina, é a lei natural. Então, a gente sabe que vai acontecer, você já tem a previsão do que você está plantando, veja o que está plantando para colher depois. Vamos dar uma paradinha, perguntar o que tem de dúvida aí do pessoal e comentários. Faz aí. Oi, Sutane. Então, você estava falando da mediunidade, né? A mediunidade, as pessoas não precisam de uma religião específica, né? Para ter a mediunidade, elas simplesmente têm. E aí você vê que tem evangélicos que são médiuns, tem de outras religiões, católicos também, né? Porque os demais, a religião espírita e as religiões de matriz africana já praticam a mediunidade, né? Exercitam a mediunidade. Mas o que você falou que é importante é o estudo, né? O preparo que o médium precisa fazer, porque não é simplesmente o fenômeno, né? E o importante é mais importante o que você vai fazer com essa sua com essa sua experiência, né? O que que você vai utilizar, como que você vai utilizar essa experiência do que você simplesmente vivenciar só os fenômenos, porque muita gente faz isso, né? Vivencia, mas não tem noção. E muita gente não tem noção que existe uma finalidade, o que que você pode fazer, né, utilizando dessa ferramenta, né, que Deus nos permite, né? E uma outra coisa também que você falou, né, daquela questão dos endividados, né? Quanto mais endividados. Mas eu ainda penso assim, diante do que a gente vem estudando, né, que nós fazemos opções, né? Uma delas o trabalho mediúnico, que não tem nada de glamuroso, né? Não tem nada de novelesco. É um trabalho muito sério, é um trabalho de muito afinco e de muito sacrifício, né? Então, quando você entende que não é simplesmente o fenômeno e que você precisa fazer determinadas renúncias, inclusive, para que você possa exercer melhor essa função, né? Fazer o seu melhor, que é o serviço com Jesus, né?
porque no final das contas você é um servidor de Jesus, tanto quanto todos nós, todos os demais, né? Todos os demais, com mediunidade aflorada, com mediunidade sutil, o que seja, nós todos somos servidores de Jesus. Porém, a gente entende ao estudar, ao se aprofundar para entender o que é o fenômeno, para você também não ser enganado, engambelado, né? E para você também não enganar e não engambelar, né? E fazer disso uma profissão para você ganhar dinheiro, etc. Né? Então, quando você compreende a importância desse trabalho, né? Aí sim começa a sua prova, né? Ou a sua missão. Eu estava vendo aqui, passou aqui há poucos minutos o filme do Divaldo, né? Que eu gosto muito desse filme, sempre que eu posso eu indico, porque ali tem uma grande lição do que é você ser médium. O Divaldo, uma mediunidade do Divaldo, eu acho tem poucas pessoas, né, no planeta que tem essa mediunidade dele, né? Tanto que ele não sabe distinguir as pessoas encarnadas das desencarnadas, né? Uma coisa até que eu não sei se foi a Sandra que falou, alguém falou que ele não dirige porque ele confunde, ele imagina, né? Ele está dirigindo e pensa que vai atropelar alguém que está atravessando a rua, né? Então é complicado, ele não dirige por isso. Eu acho interessante, porque é uma mediunidade muito ostensiva, mas olha a importância, né, da própria mentora dele estar ali constantemente com ele, orientando, ajudando, porque tinha um trabalho ali a ser feito, muito importante, né, que também foi opção dele, né, lógico. Enfim, essa importância da mediunidade, porque a gente vive assim, adolescente, começa a experimentar os fenômenos, muita gente tem medo, outras pessoas acham engraçadinho, outras pessoas acham bonitinho, mas no final das contas não sabem o quanto é importante, por que aquilo está acontecendo com ela, né? E aí vem o livro dos médiuns e nos dá assim, um verdadeiro manual importantíssimo, né? Quem tem dúvidas, leia o livro dos médiuns inteiro para entender tudo, né? E da importância, né? Da importância que é a mediunidade na vida da gente. E que não é uma brincadeira, que é uma coisa que nos obriga a uma mudança de comportamento, a uma mudança de vida, né? A renúncias, às vezes até renúncias que você não está nem muito assim preparado, mas que um dia, quando você estiver aqui, você vai começar a obra. Enfim, falei muito, né? Mas eu queria muito falar disso, porque eu achei primoroso esse estudo aí sobre a mediunidade. Então, você falou do trecho que justamente que é a psicografia que o Miranda, que o Divaldo fez do Miranda em julho de 2000. Então, ele trouxe muitas informações que, olha, eu nunca, nunca tinha lido isso em nenhum outro livro com tantos detalhes que esses sintomas que ele coloca, que eu vou enviar o anexo para vocês. Ele foi uma printada de tela, porque esse site não me deixou copiar, não me deixou fazer nada. A única alternativa que eu consegui foi printar a tela, colocar no arquivo para que eu pudesse ler aqui. E eu vou passar depois o link do site. Mas é um site que dá um problema que toda hora ele fica entrando uma mensagem que quer continuar, vai aguardar e fica nisso. Aí eu até ficou ruim de eu tirar, eu tirei, printei a tela rapidinho. E aí você ressaltou que a gente tem sempre que falar aqui a história também da educação mediúnica, né? Porque sem esse estudo não tem jeito, a pessoa não vai, como você falou, não vai identificar nada. E que que demora, tem que ter tempo, paciência, perseverança e interesse para fazer esse estudo. E nos anexos, nesse primeiro que ele coloca, você vê que vai ter os exemplos de vários da área física e do comportamento psicológico. Então, nós podemos não estar sentindo isso, mas a gente conhece um monte de gente que tem, por exemplo, ter cefaleia sem razão biológica. Um monte de gente que eu conheço. Vai no médico, não descobre nada. Insônia, pesadelo, pavor. Isso a gente sempre dá mais. Nós aqui que estamos acostumados, estamos estudando, a gente
Então, uma desconfiança, já que pode ser, né? Causa mediúnica. Mas existem vários sintomas que estão aqui que acontece, a pessoa vai ao médico e não tem. Então, se é para alguém como nós, se a gente conhecer alguém, a gente já pode falar, olha, vale a pena você dar uma chegadinha, né? Ir lá, tentar um tratamento no centro espírita. O comportamento psicológico também, fobias variáveis, perturbações, inquietação, pessimismo. Tem tanta coisa aqui que eu nunca vi uma listinha de sintomas como essa aqui que está nessa psico, não, foi psicografia, né? Que o Miranda fez em julho de 2000, no ano 2000, com o Divaldo. Tá? E esse site é o único lugar que eu achei. Tem um outro lugar que também tinha, mas não tinha, tinha em pedaços, não estava completa. Então, o único lugar que eu achei foi esse. Vou passar para vocês. Importantíssima a tua observação, e a gente pode não estar. Eu não estou sentindo isso, mas tem muita gente que a gente conhece que está, e aí a pessoa vai para a médica e taca remédio daqui de lá, e a pessoa não consegue, né? Se curar, e aí fica aquela situação, sofrendo, né, sempre. É complicado, né? Alguém mais quer falar, comentar alguma coisa aí, gente? Comenta aí. Nós estamos no último capítulo. Agora fale agora, cale-se para o próximo livro, e daí a gente vai trocar de assunto. Quer dizer, o assunto é obsessão, mas vamos trocar de personagens e de situações. Alguém quer mais perguntar mais alguma coisa, comentar? A gente, continuação do texto, também tem umas outros anexos. Já que vocês estão calados, eu vou passar por continuação do capítulo. Vamos lá. Então tá, ela foi para casa, né? Depois de 10 dias, a Julinda chegou em casa. E aí vamos fazer. A Miranda continuou contando. Passados os 2 primeiros dias de cuidados recíprocos, em que não se falava diretamente sobre a enfermidade, foi Julinda quem iniciou o assunto após o jantar. Referiu-se ao pavor que a dominara naqueles dias e à visão, que não podia definir se era interna ou exterior, de um ser que a ameaçava, magoado, vingador. É certo que podia parecer uma alucinação. No entanto, tratava-se de um homem, não poucas vezes acompanhado de outros não menos cruéis e zombeteiros, que a crivavam de acusações e fraquezas, estimulando-a ao suicídio ou levando-a à loucura total. Ela relatou que a ocorrência parecia-lhe de alguma forma antiga. Então, tipo assim, ela estava achando que era alguma coisa que ela tinha feito, só que ela não conseguia, né, identificar. Sentia-se antes do internamento atormentada, sem motivo aparente, o que lhe produzia as mudanças bruscas de humor, insegurança e certa mágoa contra a vida. Após o aborto, que se sentiu impelida a praticar por um estranho e poderoso sentimento de revolta contra o ser em formação, é que tudo se modificou de repente para pior. Então, depois do aborto, o negócio piorou, porque ela já estava com a revolta antes, né? Então, aí foi de repente foi para pior, né? Além disso, a consciência afligindo-a, como que propiciara uma ponte para que aqueles seres vingadores atravessassem a distância que ainda os parecia separar, alcançando-a inexoravelmente. Os seus sofrimentos eram inenarráveis. O que que ela fez aqui, gente? Essa ponte, né? Ela abriu o canal, ela criou a sintonia total, e aí foi a ligação completa, né? Botou o plug na tomada e fez a ligação. Todos os seres, não somente o Ricardo, a gente lembra que ela tinha vários outros que não gostavam de outras reencarnações, e aí que eles atravessaram, né, que ela chamou atravessar a distância, foi a hora que eles conseguiram colar e ligar, fazer a ligação total. Nesse instante, ela sonhou com um ser angelical. Aí ela lembra já do começo do atendimento, né, do tratamento. Arrependeu-se do aborto e predispôs-se à maternidade, iniciando-se então nova fase. Aí o Miranda comenta que a conversação amena atraiu ele, do Bezerra, o grupo, né? E eles passaram a participar do momento elevado, procurando alargar o entendimento dos familiares do irmão Juvencio, igualmente presente e jubiloso, em torno das questões espirituais. Desse modo, tocando as têmporas de Dona Angélica, Dr. Bezerra passou a inspirá-la. A gentil senhora, depois das palavras sinceras da filha, replicou: cremos na sua narrativa total. Estamos, Roberto e eu, adquirindo uma compreensão diferente e mais completa daquela que tínhamos anteriormente sobre muitas coisas. Estou lendo um livro e encontro-me num capítulo que é claro o que você acaba de dizer. Vou buscá-lo.
Levantou-se, tomou do Evangelho segundo o Espiritismo e abriu no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, passando a ler o item de número 6. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram, senão, os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém consegue aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. E esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. E aí ela continua falando, Dona Angélica. Convenhamos que o texto explica perfeitamente o que lhe estava acontecendo, minha filha. Estou convicta de que os espíritos interferem em nossas vidas, tanto os bons quanto os maus. Quantas vezes Jesus expulsou os maus espíritos, ou demônios, como eram então chamados, daqueles que lhes sofriam as perseguições? Da mesma forma, vemos-lo no Tabor a conversar com dois outros espíritos, estes, porém, bons, Moisés e Elias, por ocasião da sua transfiguração. Estamos mergulhados no oceano de vida, no corpo ou fora dele, cada qual prosseguindo como é, e sintonizando com o que ou quem se afina. E aí o Roberto fala muito bem, o progresso da sogra em espiritismo é surpreendente. Eu ouvindo falar a palavra espiritismo, Juline indagou um tanto contrafeita. Mamãe, abandonou o catolicismo e envolveu-se com essas coisas de espiritismo? E aí ela responde, não, minha filha, por enquanto. Necessito relatar-lhe o que nos vem acontecendo, a mim e a Roberta. E aí, com muita naturalidade, a genitora narrou-lhe as experiências oníricas, as sonhos que elas tiveram, a velha amizade com a dona Cibele, seus comentários, culminando com a visita que havia recebido do senhor Arnaldo, bem como de suas palavras esclarecedoras e oportunas. A convalescente ouvia-o com sincero interesse, após o que externou o desejo de conhecer pessoalmente o irmão Arnaldo. Desse modo, dele recolhendo informações que lhe completassem os raciocínios, preenchendo algumas lacunas que se demoravam sem esclarecimento. Então ela se interessou em perguntar para ele as coisas que ela estava na dúvida, né? Que ela tinha, né? Não participou de nada disso, ela tinha muita dúvida, então, no caso, na hora, ela aguçou a curiosidade. E foi bom que agora ela vai fazer, né, o estudo também do Espiritismo. Roberto então expôs as próprias surpresas, referindo-se à leitura em que estava empenhado e como o Espiritismo respondia realmente às incógnitas e interrogações da vida. Combinaram em convidar seu Arnaldo e Dona Cibele para o encontro no domingo próximo. Nesse clima, Dona Angélica propôs que pronunciassem uma oração de graças, o que ela mesma, inspirada pelo amigo espiritual, fez com unção, produzindo indizível bem-estar em todos. Iniciava-se-lhes um novo roteiro, que deveria percorrer ao longo do tempo, crescendo no bem e liberando-se dos compromissos negativos anteriormente assumidos. No dia combinado, os convidados compareceram, sendo que Dona Cibele estava acompanhada pelo esposo, igualmente militante espírita, iniciando-se uma amizade duradoura, estabelecida nas bases da verdadeira fraternidade e do bem. O mentor convidou-nos a comparecer, e lá estivemos observando a grandeza da fé nascente naquelas criaturas, que não a tinham, Roberto e Julinda, e aprofundando-se na sensibilidade e raciocínios de Dona Angélica. Dona Angélica já tinha sua fé, né? Uma fé já também com bastante mérito, como a gente viu aí, e os dois que estavam nascendo a fé, né? Roberto e Julinda. A conversação alongou-se, entremeada de bom humor sadio, enquanto se examinaram questões de magna importância, como obsessão, imortalidade, comunicabilidade dos espíritos e reencarnação. O interesse crescente pelo conhecimento da doutrina facultou aos neófitos comprometer-se em participar das reuniões de estudos na casa espírita, com que se preparariam para futuros acontecimentos, inclusive na educação das faculdades mediúnicas de Julinda. Então, a gente sabe que ele, caso Julinda já tinha essa mediunidade
já tinha uma sensibilidade maior, por isso que aí a obsessão fica mais forte, né? E aí ela teria que aprender a fazer, a ter essa educação mediúnica, e eles todos estudando, fazendo aqueles cursos que a gente conhece na Casa Espírita, né? O ED, Estudo Sistematizado da Doutrina, e todos falaram, e gostaram, tanto que vão se comprometer e participar. O clima geral era de promessas de paz e de trabalho em favor de cada qual, tanto quanto da humanidade em geral. Ao encerrar-se a visita, Dona Angélica solicitou ao irmão Arnaldo que pronunciasse uma oração. O trabalhador dedicado ergueu-se, concentrou-se e, sintonizando psiquicamente com o amoroso benfeitor, passou a orar. Divino médico de todos nós, espíritos enfermos que reconhecemos ser, aqui nos encontramos buscando a terapia da tua misericórdia, a fim de que nos libertemos das causas geradoras dos males que nos afetam. Da mesma forma que disseste à mulher equivocada que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse algo pior, ajuda-nos a agir corretamente, para que não nos cedam novas quedas, propiciadas pelo egoísmo e o orgulho que ainda nos conduzem às ações. Somos herdeiros dos próprios atos, e a dor tem-nos sido o legado de maior destaque, o que nos revela a condição de indigência em que nos encontramos. Conhecedores da tua palavra e dispostos à renovação, colocamo-nos ao teu serviço, conforme somos e com o pouco de que dispomos. Favorece-nos com a medicação preventiva do amor ao próximo e auxilia-nos com a terapêutica do perdão das ofensas, a fim de curarmos as viroses da alma que nos infectam o corpo, após contaminarmos os sentimentos. Agora, entendemos melhor os teus desígnios e candidatamo-nos a ser discípulos atuantes no campo da caridade e do bem. Não nos deixe recuar, nem estacionar, impelindo-nos ao avanço sempre no rumo da grande luz. E ampara-nos na fragilidade em que estagiamos, favorecendo-nos com a certeza plena da vitória sobre nós mesmos e a liberação consciente de nossas faltas. Senhor, conduze-nos calvário acima, com os olhos postos na formosa madrugada da ressurreição vitoriosa que a todos nos espera. Quando silenciou, tinha os olhos umedecidos pelas lágrimas, fenômeno da emoção que se manifestava em todos. Enquanto os encarnados despediam-se felizes, Dr. Bezerra nos informou: partamos. Novas tarefas nos aguardam. A parte que nos dizia respeito, imediatamente, foi realizada. Aqui tornaremos conforme as circunstâncias futuras, quando do retorno de Ricardo e de Alfredo. Então, o que eles precisavam agora, que ele fala imediato, foi realizado. Só que eles vão voltar na época, né? De novo, da reencarnação. Ricardo e o Alfredo, e aquele Ricardo vem primeiro, e novamente aquela maternidade que vai passar a gravidez, e eles vão estar ali para dar todo o amparo. Agora, aí o doutor Bezerra continua falando, agora os nossos queridos amigos têm a doutrina espírita como guia seguro para acertar no bem e crescer para a vida. A oração de Dona Angélica foi atendida com a graça de Jesus. Julinda retornou ao lar. Que Deus os abençoe. O irmão Juvencio agradeceu-nos a ele permanecendo um pouco mais. Fora do lar, as estrelas cintilantes falavam-nos em luz sobre os mundos felizes que nos aguardam, embora as sombras que ainda se demoram na noite moral da terra, onde nos encontramos em serviço de edificação interior do reino de Deus. Então, terminamos o livro, terminou o capítulo, vou falar das referências e depois nós vamos comentar. A primeira referência foi no livro Neste Instante, de Emmanuel Chico Xavier, capítulo 13, Reino de Deus. Eu nem conhecia esse livro, nunca tinha ouvido falar. Neste instante, o nome do livro. Capítulo do Reino de Deus. Então, Emmanuel vai falar. Se aspiramos conquistar o reino de Deus, recordemos Jesus que não o revelou, conjugando dizer e fazer. Ensinou o Divino Mestre. Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. E viveu para os outros sem nada exigir. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E respeitando as autoridades constituídas no mundo, dedicou-se integralmente aos interesses do espírito. Quem se humilhar será exaltado. E ninguém se apagou até hoje quanto ele para que a infinita bondade se destacasse. Quem procura ser o maior, seja o servo de todos.
e nas mínimas circunstâncias colocou-se invariavelmente no lugar de quem serve. Não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita. E ouvido algum jamais lhe escutou qualquer expressão de elogio a si mesmo. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que lhe sai do coração. E banqueteou-se com criaturas consideradas desprezíveis, acordando-lhes o sentimento para a realidade superior. Ao que te peças 1000 passos, caminha com ele 2000. E fez-se entre os homens ilimitável modelo de tolerância. A quem te rogue a capa, cede também a túnica. E deu-se constantemente ao próximo, consagrando-lhe a própria existência. Ama os teus inimigos. E suportou em silêncio as forças das trevas, que o situaram em aparente derrota. Ora pelos que te perseguem e caluniam. E aceitou a flagelação injusta, tesourando perdão em favor dos próprios carrachos, no suplício da cruz. Não precisas aguardar revelações estranhas e nem fenômenos espetaculares para surpreender as maravilhas do reino de Deus. Tudo pode alterar-se a teus olhos se tens a luz por dentro de ti. E, além disso, a qualquer momento, a verdadeira vida pode trazer-te a grande mudança. Nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que reclamamos nos outros. Não nos esqueçamos de que o Evangelho vem preparar no mundo o reino do bem que Jesus anunciou. E o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós. Então, para fechar aqui, eu achei um trechinho do Arthur Valadares, na palestra O Jovem Evangelho. Essa palestra é antiga. Eu deixei o vídeo aqui para gente, para compartilhar. São 5 minutinhos, eu acho importante a gente dar esse retoque final, e nós estamos com um tempinho aí, então vou compartilhar com vocês. Sempre entra aquelas propagandas, né? Mas eu tento tirar, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, share, sound. Essa jornada. O que cabe-nos, a cada um de nós, nos perguntar. 40% dos meus alunos fazem 100 mil reais em 7 dias ou mais. E eles... Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar. Nós todos aceitamos esse convite de Jesus. Vamos atravessar para outra margem? Nós voltamos para o barco do corpo, o barco que nos permite cruzar o mar da vida, onde nós pescamos os valores evolutivos. E estamos aí nessa jornada. O que cabe-nos, a cada um de nós, nos perguntarmos é: está o Cristo bem desperto no nosso mundo interior? Tem sido Ele o condutor do nosso barco ou estamos conduzindo esse barco a bel prazer? Bel prazer. Porque o que o Cristo vai fazer, o que o Evangelho faz na vida de cada um de nós, é orientar o leme. Orientar o leme para que a gente tome o rumo certo. Porque a gente precisa entender, e à medida que a gente vai se instruindo, a gente vai compreendendo melhor isso, que na vida, liberdade está sempre atrelada a uma outra coisinha. A uma outra palavrinha, que às vezes pode ser incômoda, mas que é imprescindível se nós quisermos pensar em felicidade legítima e evolução, que é a palavrinha responsabilidade. Responsabilidade. Porque, por mais grandioso que seja o barco, se ele não está bem conduzido, ele pode parar nos rochedos. Então a gente precisa atrelar a nossa experiência, essa experiência ou esse conhecimento que o Evangelho nos proporciona, que vai dar rumo ao nosso leme, para que a gente faça essa travessia com proveito. E isso em todas as etapas da vida. Quanto antes a gente começar a estar atento a essas responsabilidades, menores as consequências dolorosas, vamos dizer assim, que colheremos no futuro. Então, a gente traz essa reflexão no início, para meditarmos todos nós, jovens ou não, na oportunidade que estamos recebendo aqui, enquanto encarnados, com todo esse acesso de informação que a doutrina espírita nos proporciona. Quantos corações no mundo, meus irmãos, têm acesso a esse conhecimento da realidade espiritual que nós temos? Com a obra de Chico Xavier, por exemplo, André Luiz. Quantos corações do mundo têm essa clareza sobre a vida espiritual? Quantos têm acesso a essa mensagem do Evangelho esclarecida por um coração que tem dedicado vidas a isso, como o coração de Emmanuel? Como vai dizer Joana de Ângeles no prefácio dessa nova coleção, O Evangelho por Emmanuel,
Esse conjunto de estudos do Emmanuel é o mais precioso estudo de que se tem notícia até hoje na humanidade a respeito do Evangelho. Isso está nas nossas mãos. É ou não é um investimento muito grande? Mas esse investimento, como eu falei, traz consigo responsabilidade. Responsabilidade. Porque para a gente voltar a essa travessia, quantos corações não se movimentaram e seguem se movimentando para que essa oportunidade se realizasse? Quanto tempo a gente teve de esperar para que se conjugasse ali todas as possibilidades e oportunidades de reunirmos novamente, por exemplo, numa mesma família, os desafetos do passado? Né? Aquele que estava lá perdido, que não queria aceitar voltar, eles fazendo um trabalho todo com aquele, com outro, para que juntasse e tivesse ali a oportunidade. A gente vai ver na obra de André Luiz, lá o benfeitor, aguardando decênios ou séculos para que tivesse a oportunidade de reunir de novo os desafetos do passado, tentando encontrá-los. E o André Luiz falou, mas os seus mentores mais elevados não sabem onde eles estão? Sabem, André, mas não é assim, não é na hora que a gente quer. Tem que conjugar uma série de fatores. Então são séculos de preparação para essa oportunidade aqui e agora. Tem até fila para voltar. Então, eu falo isso não para a gente ficar assim com a pressão, não, mas para a gente ver a bendita oportunidade que nós estamos tendo. Só o fato da gente ter passado por todo o processo de ali, infância, né, de se preparar por tudo isso de novo, vencer todos os riscos e estarmos aqui hoje conscientes, já é em si um tesouro inesgotável. Porque por mais que tenha sido difícil o passado, por mais que tenhamos nos equivocado, o que vale é daqui para frente. E daqui para frente você tem todos os recursos para fazer uma nova história, uma nova vida, trilhar novos caminhos. Seja de onde for que você esteja começando. Como diz Kabir, um sábio oriental, onde quer que você esteja, esse é o ponto de partida. É daí para frente. E daí para frente você tem amparo, você tem conhecimento, você tem tudo o que você precisa para ser feliz. Entendem? Entendem o amor que nos envolve quando nós estamos aqui de novo? É isso que eu gostaria de ressaltar. Então, já vira aí, né? Parece que ele acabou de ler o livro com toda a história e fechou falando de todo esse preparo, quantidade de pessoas que vêm, a nossa experiência, né, vindo e que a gente tem que ter a bênção que a gente tem do treino espírita do Evangelho. Ele colocou tudo que a gente comentou ao longo desse livro, né? Colocou aí, esse estudo antigo, deve ter, sei lá, você vê que a cara do Arthur tá novinho, tem mais de 5 anos. Então, assim, achei legal colocar, né, que ele trouxe ali umas referências dos livros. E a gente, agora, vou dar uma paradinha para a gente comentar do texto. E fechamos um texto e os comentários, né, quer dizer, todas as referências que foram aparecendo. Agora é com vocês aí. Vamos falar o que vocês acharam do livro e fechar que ainda tem uma meia horinha aí para quem quiser comentar e perguntar alguma coisa. Olha, eu até esqueci o que que eu ia falar, que eu tinha deixado para dessa última parte do estudo que tu fez, né? Eu até esqueci, porque esse vídeo do Arthur Valadares é maravilhoso, né? Poxa, muito bom. O Vou que passar o importa é daqui link para dele completo frente. para todo mundo ouvir, porque tá fantástico o tempo todo. Mas esse trechinho eu falei, eu ouvi direitinho os minutos, falei, é tudo que a gente tá só comentando e ele bota, né, acrescentou. Aí eu só um trechinho de 5 minutos, mas tem 1 hora a palestra. Eu vou botar o link lá também, vou até anotar aqui para não esquecer. Tá? É porque ele fala o que ele falou assim, é daqui para frente que importa, né? A gente tem que lembrar disso mesmo. E essa coisa do tempo que demora para juntar todo mundo na família, gente, e a fila, né? De espera, que a gente sabe, né, que é grande e tal, mas quando a gente está encarnado, a gente não se dá conta, pela bênção do esquecimento, a gente não se dá conta, né? E da importância que é essa união, dessa reunião que a gente, né, experimenta, né, apesar de ser difícil. Mas assim, achei muito bom. O Arthur é impressionante, realmente ele é impressionante. Muito bom, gostei demais. Quero assistir a palestra toda, sim. Deixa o link,
Su, no comentário, na descrição do vídeo, no Sei YouTube. fazer isso, depois você faz. Não sei. Vou Ah, deixar eu o link no faço. grupo, tu pega e coloca lá, porque realmente eu não sei ficar mexendo. Não, é só você pegar o link, copiar e colar lá na descrição, é tranquilo. Depois eu te ensino. Porque vale a pena, né? Porque as pessoas vão assistir no YouTube, vão querer, né? Muito provavelmente vão se interessar em assistir toda essa palestra dele. Aí seria legal disponibilizar. Mas é isso. Depois eu vou lembrar do que eu tinha pensado para voltar aqui a falar, que eu acho que Fecha algo sobre o as, livro, o que que você achou também, né? não, o livro não tenho nenhum palavras, né? Lembrei uma coisa que eu ia falar, que é missão cumprida, né? Missão cumprida do Dr. Bezerra de Menezes, né? Do Miranda, maravilhoso. Todo esse trajeto, agora você vê, depois de toda essa situação que eles viveram, que toda essa família viveu, né? Vai ter o retorno, quer dizer, vai ter as consequências que eles vão assumir, já têm consciência, né, e vão viver numa próxima encarnação, e que bom que já estão com o espiritismo, né, como base, a codificação espírita como base, né, do seu aprendizado, né. Hoje nós temos o Kardec trouxe esse conhecimento no século XVIII, então nós estamos talvez, né, estejamos experimentando o conhecimento da codificação nessa encarnação, né? Pode até ser que a gente tenha começado numa reencarnação anterior, mas, né, eu imagino que nós tenhamos contato com isso encarnados, né? A, pelo menos na existência atual. Então, Porque a nós gente já pode ter temos um estudado passo, né? antes. A gente pode ter Ó, estudado antes de encarnar, né? De reencarnar. Os livros já estavam aqui sim, para os encarnados, e a gente antes já estudou, pode ter, né? Porque alguns tiveram facilidade de ler, e já aí, bem assim que eu pensava, assim que eu pensava, e aí você, com certeza, pelo menos antes de encarnar, se tiver bem, consciente, deu uma lida no livro antes, já chegou aqui com alguma sim. noção, né, dessas coisas. Então, por Com isso, o interesse, né? Tanto que a gente, interesse. que a Ou a pessoa gente, também se revolta, se rebela e também estuda, sim. estuda, e chega na hora, eu não quero nada disso, eu quero aproveitar a vida e pronto, né? Vai e cai, vai para outro. Mas é mais difícil depois do conhecimento, né, que a gente adquire, É, fica só quando a gente difícil, adquire fica mesmo depois de difícil mim. fingir que não sabe, né? Não tem mais É, jeito, né? não fingir que não sabe, não, mas que a pessoa pode É, estar estudando e de repente ela não querer mais e ver que não era aquilo que é. deixar para a próxima, é aquela conversa que a gente fala sempre, né? Deixar para a próxima e aí não tem jeito. Quando a pessoa tem essa escolha, é a escolha dela, né? É o livre-arbítrio. Mas aí quando a pessoa toma essa atitude, ela está assumindo o risco, né, de todas as Exatamente. consequências. Já está Quer vendo dizer, aí. lá na frente, é porque você vai viver o presente, né? Viver como se não houvesse amanhã, né? E só que lá na frente você vai assumir as consequências. Será que vai assumir as Exatamente. consequências, né? É isso aí. Bia quer A falar. Tá Bia com quer a mão. falar. Vai lá, Bia. Também pegando um pouquinho carona no que a Carla disse, né? Eu gostaria de ressaltar a questão do amor, né? Que até o palestrante fala também. E você vê, né? E até ao longo do livro, a gente vê que tudo é baseado no amor, né? Para reunir as pessoas certas no momento certo para reencarnar, né? Os parentes se buscando, né? Ao longo do livro, os parentes intercedendo, né? Pelos seus queridos, né? Enfim, e ajudando até nos destinos, né? Nas provas, né? Como eu posso dizer? Atenuando um pouco as provas, né? A gente vê ao longo dos livros. Então, acho que o amor é tudo, né? Na lei universal de Deus, né? E acho isso muito importante, essa lição, né? Que o livro nos trouxe. Né? Era isso que eu gostaria de destacar. Você comenta até que na oração, né, que ele faz, né, o seu Arnaldo vai, coloca pedindo, né, favorece-nos com a medicação preventiva do amor ao próximo, porque
é uma das coisas que a gente precisa desenvolver, né? Que é o que eu falava, as duas asas, uma é o amor e outra é o conhecimento. O conhecimento a gente aos poucos vai estudando e perseverando, e aí vai tropeçando. E ele fala que a terapêutica do perdão das ofensas, vamos botando em prática, né, o que a gente aprendeu na teoria, mas o amor é um sentimento profundo que você vai aprendendo a amar, mas é na pancada, né? A gente não chega assim, ah, eu vou amar. Agora, em relação às outras coisas, ah, é difícil perdoar, mas você também pode ficar ali se segurando para muitas coisas. Você consegue. Eu acho que essas situações negativas, a gente vai treinando, exercitando, aí é uma opinião pessoal minha, você vai exercitando, você consegue segurar mais. Mas agora, como é que eu vou fazer brotar um amor de mim? Entende? É uma emoção, é um sentimento que vem de dentro e tem que aparecer de você. Ele está lá dentro. Todos nós temos. Porque nós somos essência divina, a gente tem que lembrar disso. Nós não somos criados, nós fomos criados do mal, né? Que existem algumas crenças que colocam, ah, o homem é malvado, vem lá da época do pecado original e Uhum. tudo, tem o mal. Não, é o contrário. Nós somos a essência divina que está ali, é aquela sementinha pequenininha que para isso brotar precisa ser desenvolvido ao longo do tempo, fomos aprendendo. Só que a gente foi deixando brotar, né, separar o joio do trigo, né? Fomos brotando mais joio do que trigo, e a gente conseguiu enraizar essa situação negativa em muitos pontos. O Muita mal gente, foi criado por nós, né, Su? Deus exatamente, não tudo criou criado o pela mal. gente. Quer dizer, Deus é só amor, né? mas Só as existe o escolhas amor. que a gente foi fazendo, mas dentro de nós existe Sim. a essência do amor, a essência divina. E com Sim. o conhecimento, a gente poderia ter feito uma evolução, que a gente fala vertical, muito mais rápida, porque a gente fosse optando por isso. Mas nós fomos conhecendo um negócio daqui, outro de lá, foi desviando o caminho e aí pronto. Saímos da linha do amor. O amor para brotar, para ele crescer dentro de nós, é uma situação que tem que ser assim não é só trabalhada com exercício. O exercício de a gente fazer a caridade é um exercício de desprendimento, né? A gente vai se desprendendo, aí você vai se doando e tudo. Estou desenvolvendo amor? Estou. Mas isso brotar, realmente, quando eu vejo uma situação negativa, quando eu sou atacada por alguém, isso brotar de mim é muito mais profundo. E em relação aos outros sentimentos negativos, né, que as emoções, que no caso é mais uma emoção que vem, né, do nosso tempo de animal, aquela emoção negativa, isso sai facilmente, mas eu tenho condições de treinar para ficar calada, para não responder. Então, assim, eu sinto assim, pelo menos comigo, a situação negativa, eu estou conseguindo perceber melhor, estou conseguindo segurar mais, em função de que tudo que eu já venho lendo, estudando, aprendendo, e aí eu consigo. Agora, brotar em mim, olha, eu tenho que olhar para uma pessoa, e a pessoa está fazendo uma coisa que eu já sei, já não vou ficar, não fico chateada, não tem nem que perdoar, porque eu já olho, não fico achando que a pessoa está fazendo de maldade, ou que está, né, que tá doente, que for. Mas brotar em mim esse interesse de acolher só os espíritos muito superiores mesmo, gente. Que a gente vê esses livros do André Luiz, que vão e acolhem com todo Ainda estamos caminhando, né, Sul, para isso. exatamente, estamos caminhando, mas Cada dia um passinho. vou começar a cortar pelo menos aquelas coisas que eu consigo cortar. E isso é muito natural, é natural de você. Então você tem como exercitar isso? Só eu praticando, né? Toda hora que eu vou me doar, fazendo meus trabalhos voluntários. Mas isso brotar assim espontaneamente é realmente perseverança, coloca ali, é questão de anos, a gente conseguir, aos pouquinhos vamos conseguindo. Agora, se a gente não fizer nada, não consegue, não. Se você não fizer nada para isso, se você não tiver empenhado em trabalhar no bem e começar também no trabalho do bem, de convívio com aquelas pessoas, às vezes a gente tem que trabalhar o bem com os companheiros de trabalho, tem muita coisa envolvida. A gente não está ali, eu vou só ali chegar, ajudar. Quem está trabalhando com a gente, às vezes, em vez de estar ajudando, está prejudicando, está atrapalhando, e a gente está ali ajudando. Aí, ao mesmo tempo, nós estamos tendo que desenvolver o amor àquele próximo que está nos atrapalhando, e que estamos ali querendo servir e a gente não consegue servir direito. Então, assim, é muita coisa envolvida, mas nós já temos, e a gente bota aqui sempre, e o Arthur falou ali, nós temos já o conhecimento da doutrina espírita, temos o conhecimento do evangelho. Pouquinho, gente, não estou conhecendo tudo, não. Assim, a gente tem muita teoria já. Agora pega cada linha daquela, tenta aplicar. Um dia aplica um, outro dia aplica outro, porque E só a gente já está tentando, né, Sul? Já é um está grande tentando, progresso. estamos estudando, a gente vem, tem o interesse de pegar e ler, escutar, e isso já é o nosso esforço, é o que o Kardec fala. O verdadeiro espírito, a gente vê pelo esforço que ele faz para
chegar na transformação moral. Não é para se transformar, não vou sair transformada no final da vida, mas muitas coisas eu posso ter modificado por conta do que eu me esforcei. Então, o que é que nós podemos fazer? Nos esforçamos aqui sempre, já separa um horário, isso não é, pode ser agora a pessoa ver. Tem muita gente que está visualizando depois de vocês colocarem, olharem lá, vocês vão ver que nosso grupinho está em mais de 30 pessoas. Toda semana tem uma faixa de 30 para mais assistindo. Tem vídeo que eu não sei porquê, dá um monte de gente, mas o mínimo de 30 pessoas está acompanhando. E aí nós estamos assim juntos, né? Pode não estar comentando na hora, mas estamos juntos aqui refletindo do que o que a Mariana falou. O próximo livro agora, que chama Painéis da Obsessão, eu estava lendo o resuminho para fazer, para trocar o nome do grupo, né? Depois eu vou mudar tudinho de novo. São vários assuntos, vários casos, especialmente vai tratar da tuberculose, naquela época era muito comum, né? Mas vai falar disso tudo em vários painéis que a obsessão tem. O trabalho do Miranda em todos os 16 livros é sobre obsessão, porque ele trabalhou aqui, né, e continuou se especializando lá também. Então, sim, ele vai entrar nos detalhes, mas vai trazer para a gente outros quadros. A partir do momento que a gente está se interessando por isso, nós estamos podendo, inclusive, perceber, identificar uma coisa em uma pessoa, outra em outra. Não é para a gente sair por aí falando para a pessoa, olha, você pode, a gente chega sutilmente, mas você poderia fazer um trabalho. Sempre fala assim, um trabalho assim, na parte espiritual, você não tem, frequenta alguma casa religiosa, porque a pessoa, se ela se ligar já numa oração, né? Num trabalho, sempre comento também trabalho voluntário, num trabalho de ajudar o próximo, seja trabalho voluntário que for, e frequentar o local que ela possa se ligar na oração talvez até uma meditação, isso já ajuda muito, que aí é onde os benfeitores conseguem acessar. Você abre o seu canal, como sempre falamos, abriu o canal, eles conseguem se inspirar por ali. E aí você vê o caso da mãe, da Julinda, ela não era espírita, nem tinha ido na casa espírita, estava rezando porque soube que eu tinha um médico, que quando a mãe está, né, com os filhos dentro, ela vai pedindo tudo quanto é santo, tudo quanto é situação que ela vê, ela se apega, né, vai se apegando, eles chamam pegar na fé. E pediu para o doutor Bezerra, e pelo aquele coração de mãe com bastante fé, ela foi atendida sendo uma religiosa católica. E por isso tudo foi brotando nela, que ela já tinha aquele amor, aquele carinho. E então você vê que a gente viu que foi um período curto, tem poucas pessoas envolvidas. Nós lemos o primeiro livro nosso lá, Os Bastidores. Foi Bastidores? Eu acho que é. Ele tinha um monte de gente envolvida na história, né? Um monte de gente encarnada, estava ligado, um aqui, o irmão, a outra, coisa e tal. Essa é uma história pequena, apesar de ter mostrado para a gente três reencarnados, mas era uma história pequena que, com pouca gente envolvida, que o doutor Bezerra acolheu e conseguiu ajudar bastante. Então temos que lembrar desses princípios sempre, né? Se essa situação de falar aqui, como o Arthur falou, é muito tempo que demora para formar o grupo, então presta atenção na sua existência de agora. Quem é que a gente renasceu, com quem que a gente convive, com quem que a gente acabou se relacionando, tudo isso tem lá uma programação. A gente pode ter trocado a programação. Não é que a gente está, eu estou aqui agora, porque tinha que ser assim também. Às vezes não, às vezes você estava com uma programação e tu saiu para o plano B. O plano B acabou se envolvendo com pessoas que não eram para se envolver, também acontece. Mas de tudo temos que tirar uma lição. Não interessa o que acontece na nossa vida. Pode ser a pior coisa do mundo. Procura o que você pode tirar de lição daquilo ali. Então, fala, o que, que eu posso fazer aqui para o que eu aprendo com isso? Aprendo o quê? A situação está me forçando o quê? A baixar o orgulho? Então, tem que aprender mais humildade? Me forçando a ter paciência, tolerância? Então, eu vou ter que ter mais humildade? Então, assim, você vai nisso, vou ter paciência, né? Tolerância. Então, isso tudo a gente tem que procurar, com a situação que a gente não pode mudar naquele momento, o que, que a gente pode fazer aproveitar ali, já que você está no meio da confusão. Aproveita e tira a essência da questão ali para você trabalhar em você. E aí, pronto, a gente consegue aproveitar a existência em vários pontos. Vamos fazendo, praticando nossa teoria aqui, né? Praticando o que a gente aprendeu. E aí, gente, é só seguir em frente. O próximo livro promete também. E estamos aí. Quem tem mais algum comentário do livro, ainda tem um tempinho. Comentário dessas situações que a gente passa aí sempre. Fala agora. O cálice até o próximo capítulo. Eu acho que aqui tinha um negocinho que eu tinha visto, mas não estou lembrando. Ela comentou.
Não marquei aqui, depois eu coloco qualquer coisa lá. Vou A colocar. Sandra Ferreira tá muito quietinha hoje, gente. Ah, Brincadeira, tá, vou Sandra? colocar só o que você falou, cara, que eu achei que eu queria. Depois passando a falar, dar o ponto final. É que você falou que eles falaram que agora eles têm a doutrina espírita. Foi quando o doutor Bezerra fala agora, os nossos queridos amigos têm a doutrina espírita como guia seguro para acertar no bem e crescer na vida. Então é justamente o que você comentou naquela hora, eu falei, o doutor Bezerra falou isso. Eles agora têm a doutrina espírita. Aí tá, para acertar no bem e crescer na vida. Nós também temos. É isso que eu ia falar agora, Sutânia, nós também, né? Então a gente tá, assim, tem bastante material para seguir, mesmo assim é difícil, Ah, mas vamos seguindo em frente. é isso aí. Fala, Sandra. Fechar a noite. Tá. Né, eu fico assim pensando várias coisas aqui, né? Eu estava até pensando, é, porque há um investimento, né, do plano espiritual na vida, né, dos encarnados, né? Aí eu estava pensando, puxa, por que será que acharam que eu valia a pena para eu vir para cá? Eu preciso, eu sei que tem essa parte da evolução, né? Né? Eu fiquei pensando, né? Como é que será que a coisa se processa, né? Porque, como o Arthur falou, que tem muita coisa envolvida, né? Para uma para um espírito encarnar, para ele poder resgatar, né? É, é toda uma trama, né? Uma coisa. Eu sempre achei que era muito dinâmico, entendeu? Acredito até que mude constantemente o plano, né? Mas, ao mesmo tempo, né, acho que tem linhas gerais, né? Deve ter, devido ao livre-arbítrio, muitas vezes está planejado, isso a gente já viu várias vezes, e a coisa não acontece, né? Já tem Porque, você falou linhas gerais, tem aquelas coisas que já são definidas. Por exemplo, vai ser uma pessoa que não vai ser rica. Isso está definido. Você vai ter aquilo ali sim. e você nunca vai acertar numa Se vai ser loteria. homem, se vai ser É mulher, homem, onde é é que vai mulher, ser, é. que dependendo de onde ser homem, normalmente no mundo não tem assim problemas tão graves quanto ser mulher, né? A mulher tem, né, de várias formas, né? Por isso que eles falam que as mulheres são mais evoluídas, porque elas passam por muito sufoco, superam, né, isso e ficam naquela de aceitam muita coisa, acabam evoluindo porque são ali resignadas e muito, né? Antigamente Assim, era muito. por várias coisas, né? Viver em certos países, Exato. né? No Oriente Médio, para as mulheres, eu preferia nem vir, tá? Não quero, Mas não se você quero. merecer, tu vai, não tem jeito. Mas assim, né? Se houver. Porque eu acho assim difícil, né? É uma prova muito contundente, muito difícil. Para mim, seria uma coisa, não gosto nem de pensar. Mas assim, então assim, tem alguma coisa aí que vale a pena, né? Eu fiquei pensando aqui, eu devo valer a pena por alguma coisa, né? Porque Alguém gosta se de eu tô. você. Hã? Alguém gosta de você. Isso já foi até uma questão, né, na vida, porque Com eu certeza. acho até que já cheguei nesse momento, né, há anos atrás, eu nem estava assim envolvida diretamente com o espiritismo, mas ele foi vindo aos poucos por outros canais, né, deu sacar exatamente isso, de que Agora, havia no plano espiritual, assim, mas eu não estava com esse conhecimento que eu já consegui até hoje, né? Mas na época não. Que tinha tinha alguém no plano espiritual é, é, que
que estava cuidando assim de mim, não é ficar achando que tinha anjo da guarda nem nada, não. Eu senti mesmo, entendeu? Que tinha que valia a pena, né? Então eu estava pensando nisso, Mas o que você está né? E são falando, tantas vidas, né? Tantos valem a pena, né? É, é um negócio que a gente vai pensando, você vai enlouquecendo, né? é Porque que é difícil de você esse é o começar a ponto. expandir isso para Mas o que você está bilhões de falando aí? Você falou que pessoas. no final, o que, que pode. Você falou aqui que seria o objetivo, alguma coisa nesse sentido que você falou. E o finalzinho do capítulo, ele fala aqui, ó, que o Miranda, aquele jeito romântico dele, ele fala que eles saíram, né? E as estrelas cintilantes, ele colocou que até que ela estava no céu, né? Muitas estrelas cintilantes falando em luz sobre os mundos felizes que nos aguardam, enquanto as sombras que ainda se demoram na noite moral da Terra, onde nos encontramos, embora as sombras, né? Embora as sombras, quer dizer, os mundos felizes de luz, embora as sombras que ainda se demoram na noite moral da Terra, onde nos encontramos. Então, assim, qual é o objetivo de todo mundo? É ir parar nesses mundos felizes, com bastante alegria, que o próprio Miranda está aqui falando que ele ainda se demora, ele está na Terra, né? Porque dizem que o Dr. Bezerra escolheu ficar. Ele poderia terminar aquela encarnação, a reencarnação dele, e ir para o mundo desses mundos felizes. O que, que eles vão trabalhar no mundo feliz? Sempre colocam para a gente. Vão também tomar conta, como a gente está sabendo. Tem as pessoas que estão ligadas diretamente a nós, nossos mentores e mais os outros espíritos. Essa galera que está lá organizando a nossa vinda e os nossos outros entes queridos que estão lá. E tem o pessoal que fica nos mundos felizes, cuidando dos grupos. Então, assim, é como você vê, tem hora que eles colocam, que o Miranda coloca que eles estavam fazendo oração e que estavam recebendo vibrações e luzes de outros espaços, que seria o mundo feliz ligado àquele trabalho da tua Bezerra. Então, essas pessoas que vão, não ficam lá flutuando, tocando harpa. A gente vai para o mundo feliz fazer o quê? Não tem tristeza, não tem aborrecimento, não tem encarnado chato. No caso, eles têm esses trabalhos de vibrar, de orientar também, porque às vezes alguns relatos que tem no André Luiz, que aqueles espíritos vêm num tubo, eles não podem nem materializar lá no plano espiritual, melhor que a crosta terrestre. Ele nem consegue ir, tal de Asclepios, o nome do instrutor, ele nem se materializaram inteiramente, ele formou só a parte inicial, com toda aquela vibração dos desencarnados que estavam lá, o André Luiz e a turma, e foi trazendo as mensagens. Só a pessoa fazia uma pergunta, ele pegava, tirava o papiro do evangelho e lia uma frase do evangelho. Só respondeu com as frases do evangelho. E esse tipo de espírito vive nos mundos superiores e veio até aqui para dar uma fala para aqueles que estavam ali. Então, assim, esse tipo de trabalho que o doutor Bezerra já poderia estar fazendo, que ele faz muito mais, né? Que ele quer fazer diretamente com as pessoas. O Miranda ainda não tem, pelo que ele coloca aqui, né? A gente não sabe se já subiu mais, mas ele não tem ainda vamos dizer, esse nível de maturidade espiritual, de evolução, que vá fazer um trabalho nesse. Ele coloca como se ele estivesse sempre, em todos os trabalhos, participando num grupo. Imagina, o grupo dele já está avançado assim, imagina o nosso que está lá embaixo. Mas eles colocam do grupo, sempre fazendo muita coisa. Mas você percebe que ele é o que faz a redação. Muito raramente ele fala que pediu para ele fazer uma oração, ele faz. Poucas vezes você pode reparar, a gente falou isso. Então, o doutor Bezerra me pediu para fazer uma oração. Ele quase não fala nada, ele fica só anotando, que ele é o jornalista, participando, trabalhando, que ministrando passes, porque já fazia isso aqui encarnado, participando da equipe de trabalho, vibrando, aquele médio de apoio que a gente, né, sabe que existe, vibrando para aquela situação. Se todo mundo ele falava, tem hora que até fala, olha, cuidado com os pensamentos, o instrutor fala, o Bezerra ou o outro, porque ele mesmo está lá, já várias vezes está pensando, puxa, como é que pode esse pessoal assim? Aí eles dão uma bronca nele. Aí ele fala, eu recebi uma advertência do fulano, porque ele estava ali só encucado, fazendo os questionamentos. Então, assim, nesse ponto ele ainda está, apesar de ter sido uma pessoa boníssima, né? Reencarnação ótima aqui e tudo, ele ainda está trabalhando ainda para conseguir crescer mais, para participar dos mundos felizes. E a nossa certeza é que a gente vai crescer, vai passar desse mundo de prova e expiação. Estamos na transição agora para a regeneração. Daqui a umas décadas, talvez, ainda antes de 2100, a gente consiga estar já no mundo que está em regeneração, regenerando, porque são outras gerações,
daqui a 40, 50 anos já vai ter uma outra galera aí tomando conta da Terra. E aí, nesse caso, vamos continuar evoluindo e aí o planeta Terra vai se modificar. E aí depois, quando ele virar o mundo de regeneração, a gente já vai ficar mais... Começa a dar uma respirada, porque não vem essas expiações brabas de situação séria. Nós já vamos ter tido condição de, pelo menos, querer fazer o bem. É o que eles sempre falam. Só fica quem quer fazer o bem. Quem está querendo fazer o mal pelo mal não fica. Então não vai ter essas situações que a gente encontra hoje em dia de crueldade, como a gente vê, porque não vai ter mais ninguém fazendo mal pelo mal. Você vai fazer porque você errou, sem querer, tropeçou. Aí eu fiz um negócio que magoei uma pessoa, pode acontecer sim, nós vamos estar indo, né? Nós estaremos, quem sabe, de volta daqui a uns 100, 200 anos, sei lá. Mas aí acontece isso. Então nós vamos tendo a certeza que é progresso, progresso nosso, inicialmente, para que a gente possa mudar a psicosfera da Terra, para ter o progresso do planeta Terra e seguir para a sequência, né, dos mundos que vão evoluindo. Então, agora nós já estamos fechando aqui. Estamos aqui prontos semana que vem para o primeiro capítulo de painéis. Eu vou mudar o nome do grupo para lembrar vocês. Vai virar o nome do grupo Imaginar as Fronteiras da Loucura, que é Painéis da Obsessão. E aí muda a foto e tudo. E vou até falar com vocês aqui, vou fazer um convite, porque tem muita gente querendo ver. Ah, me chama, me chama. Eu vou ver se eu consigo fazer um convite, daquele que a pessoa clica e entra no grupo, para passar para vocês. Quem quiser depois passar para outros conhecidos, vou fazer também uma divulgação nos nossos grupos aí do Centro Espírita para quem quiser entrar, porque agora é outro livro, né? E outro livro a gente começa. Vou dar uma revisãozinha só da parte de obsessão, sempre colocamos, mas começamos semana que vem. Foi muito bom, mais um livro lido. Nós estamos indo, vamos em frente. Então, quero agradecer a todos vocês aqui nesse momento, né? A participação que a gente sempre tem, que enriquece o trabalho, os comentários e as nossas colocações aqui, sempre baseadas no que a gente pode fazer, pelos comentários que a gente vai estudando. E estamos juntos terça-feira que vem. Carla, você pode fazer a oração para a gente terminar? Posso, claro. Então vamos lá. Jesus amado, muito obrigada por essa noite de estudos, muito obrigada pelo conhecimento desse livro, dessa obra maravilhosa, trazida pelos bons espíritos para nos instruir e que nós sejamos capazes de absorver esses ensinamentos, colocando em prática em nossas lutas diárias, que nós sabemos ser tão difíceis, mas sabemos que temos a orientação e temos a mão de Jesus para nos guiar. Muito obrigada, Senhor, e até o próximo estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Terça-feira que vem, nós estamos juntos de novo. Beijos para todos e até a próxima. Obrigada, gente. Foi muito bom. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Noite. Su. Tchau, É, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bom, Su. nada, tchau.